Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a estarem em pé. Vamos orar para nós darmos início ao culto desta noite. Amém? Estamos agradecidos a Deus por mais uma noite que Ele nos concede o privilégio de estarmos aqui na sua casa para buscarmos a sua face e a sua presença. Amém? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa e na tua presença para te adorar. Queremos aqui, Senhor, neste momento te pedir perdão pelos nossos pecados e em oração, Senhor, reconhecer o quanto que nós precisamos de ti. Nos colocamos na tua presença, Senhor querido, nos humilhando perante o Senhor e reconhecendo, meu Deus, o teu senhorio sobre as nossas vidas. Neste momento nós oramos, ó Pai, intercedemos por todos aqueles, ó Pai, que estão aqui presentes, pelas famílias desta igreja, Pai, por aqueles que nos acompanham por esta transmissão ao vivo. Que o Senhor possa ir de encontro ao coração de cada um e da necessidade de cada um dos teus filhos, ó Pai. Derrama, Senhor, da tua graça e do teu poder sobre nós. Dá-nos força, Senhor, para te servirmos e para te adorarmos. Recebe nessa noite nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, nós clamamos neste momento também por aqueles que estão passando por um momento de lutas e dificuldades, aqueles que estão lutando, Senhor, contra as enfermidades. Pai, que o Senhor possa estender a sua mão e derramar da tua graça, Pai, dando saúde, Senhor querido, a cada um deles. Senhor, nesta noite, nós oramos também pela família da irmã Conceição. Visita a tua serva, Senhor querido, e dá saúde para ela, dá força e fé e graça para a sua família, alcançar a vitória que tanto buscam da parte do Senhor, Pai. Visita não só ela, mas todos aqueles que estão acamados e enfermos nesta hora. Poderoso é o Senhor para dar saúde a cada um e conceder vitória. Neste momento, Senhor, nós vamos louvar o teu nome. Recebe o nosso louvor, nossa adoração. Queremos aqui, Senhor, expressar a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor é e por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Fala conosco hoje, Senhor, na oração, no louvor e na palavra, porque estamos aqui, ó Deus, para ouvir a tua voz. É o que nós te pedimos nesta noite, Pai, e já te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos louvar o Senhor esta noite. Vamos louvar no louvor. Eu me rendo. Nos render aos pés do Senhor. Glória a Deus. Para o adorar e agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém. Aleluia. Isso aí é digno de toda a honra, de todo louvor. Amém? Amém. Vamos louvar.
sobre as águas. Amém? Pois
Senhor, amém? Amém. Vamos louvar o Senhor logo em seguida com louvor, se eu me humilhar. Amém, Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus querido, nesta hora de oração, nos colocamos na tua presença. Ó Senhor, para te agradecer, ó Deus, por mais um Deus querido um dia, por mais uma oportunidade de estar na tua presença, com o privilégio, ó Deus querido, de te adorar, te agradecer, ó Senhor. Muito obrigado pela saúde que o Senhor tem dado a cada um de nós, pelo Senhor nos ter guardado, por nos guardado os nossos familiares, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Nós já te louvamos, ó Deus querido, por louvor, e agora vamos te louvar, Senhor, pelas contribuições. Ó Senhor, continua abençoando as portas para os céus. E que este mesmo pelo tenha, Deus querido, coração bondoso, coração generoso, ó Deus, para contribuir na tua obra, para que essas portas continuem abertas, ó Deus, para que outras almas venham se render aos teus pés, pelo privilégio, Senhor. Nos ajuda, Deus querido, a fazer a tua vontade, ó Deus querido, a cada dia estar mais e mais no centro da tua vontade, ó Deus, fazendo o teu querer, ó Pai amado. Todas essas coisas, ó Deus, eu te peço, mas eu já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.
Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Nós vamos ler no capítulo de número 5. Gênesis, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 22. Que nos diz assim: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez na tua casa e na tua presença, para meditarmos, Senhor, na tua palavra. Nós somos gratos, meu Deus, por ela, porque no decorrer de todos estes anos, ó Pai, tua palavra tem sido para nós um guia eficaz de como nós devemos viver a nossa vida, Senhor, e de como deve ser a nossa caminhada. Fala conosco mais uma vez nesta noite, Senhor, para que possamos ser inspirados, tocados e orientados pela tua palavra e pelo teu Espírito, Senhor. Assim, Senhor, nós te damos graças, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fala conosco, meu Deus, nesta noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele fala de um homem chamado Enoque. E segundo os estudiosos da Bíblia, Enoque, ele é um tipo, ele é uma figura da igreja que vai ser arrebatada. Porque segundo a palavra de Deus, Enoque, ele foi um daqueles no Antigo Testamento que ele teve o privilégio de não passar pela morte. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo. Mas no caso de Enoque, ele teve um grande privilégio de não ver a morte. A semelhança também de Elias, ele foi tomado pelo Senhor ainda em vida. Por isso esses dois homens se tornaram um tipo, uma figura da igreja que vai ser arrebatada. Porque a Bíblia fala que quando Jesus vier para buscar a sua igreja, haverá dois tipos de pessoas que ele vai levar para si. Primeiro, aqueles que dormiram no Senhor. O apóstolo Paulo chegou a dizer que nós não precederemos aqueles que dormem, mas eles serão ressuscitados primeiros, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para encontrar com o Senhor nos ares. E diz a palavra do Senhor que a semelhança desses dois homens, Enoque e Elias, que não provaram a morte, aqueles que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento, terão também da parte de Deus este grande privilégio. E o que me chama a atenção aqui nesse texto bíblico que nós acabamos de ler, que está no versículo de número 24, e é aqui que está a mensagem que Deus colocou no meu coração, que diz assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então, o que nos chama a atenção aqui é sobre a importância de nós andarmos com Deus. E quando nós falamos em andar com Deus, nós falamos de comunhão, nós falamos de Ele estar em nós e nós podermos estar nele. E fala de um dia nós podermos encontrar com Deus. Então, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que Deus convida cada homem e cada mulher desta terra a andar com Ele. E como Noé e como Enoque, desfrutar, né, da melhor forma da sua companhia. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que esse andar tem algumas características.
Em primeiro lugar, eu entendo que andar com Deus é andar pela fé. Glória a Deus. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, antes de nós começarmos a nossa caminhada com Deus, a palavra de Deus precisa vir e a fé de Deus tem que nascer em nossos corações. Porque quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós entendemos que a salvação é pela fé. A Bíblia fala em Efésios 2, 8 e 9, que pela graça nós somos salvos por intermédio da fé. Então a primeira característica dessa caminhada é que ela é uma caminhada de fé. Andar com Deus é andar pela fé. E por que é tão importante essa fé? Porque nem sempre as coisas estarão exatamente do jeito que nós gostaríamos que fosse. Aliás, na maior parte do tempo não estão. E se nós não estivermos com a nossa fé totalmente, plenamente, abundantemente nele, nós desistimos da caminhada. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que muitos homens e muitas mulheres tiveram esse privilégio de andar com Deus. Mas todos aqueles que conseguiram começar a caminhada e ir até o fim, tiveram essa caminhada pautada pela fé. É por isso que o inimigo luta tanto para desestabilizar a nossa fé, colocando dúvida, colocando incredulidade, colocando incertezas. E o escritor da carta aos Hebreus, ele disse que o justo viveria pela fé, e que se ele retrocedesse, a alma do Senhor não teria prazer nele. Então, que nós guardemos isso. Andar com Deus é andar por fé. E Paulo disse mais, ele disse assim: nós andamos por fé e não por vista. Quando Jesus apareceu para Tomé, após ele ter aparecido para os seus discípulos, e Tomé não está presente, e Tomé, quando foi avisado a Tomé que o mestre tinha ressuscitado, a Bíblia diz que Tomé não acreditou, e ele disse que ele só creria se ele visse Jesus e tocasse nas cicatrizes do seu lado e na sua mão. E quando Jesus apareceu para eles ali no cenáculo, e agora Tomé estava presente, ele deu um brado, e ele disse: Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus falou assim: Tomé, porque vistes, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Glória a Deus. Então andar com Deus é andar pela fé. Eu nunca vi Deus, desde o dia que eu aceitei a Cristo, desde criança, quando minha mãe, logo quando criança, começou a me ensinar a palavra de Deus. Mas eu tenho uma convicção comigo: eu não tenho visto a Deus, mas eu tenho visto as suas obras. E ver as suas obras para mim já é mais do que suficiente, porque as obras é como se fosse um sinal apontando para Ele, mostrando quem é Ele e revelando para nós o seu grande plano de salvação e de redenção. No Antigo Testamento, Abraão foi chamado de pai da fé. E por que ele recebeu esse nome? Porque ele foi um dos grandes vultos no Antigo Testamento que creu, apesar das circunstâncias serem totalmente adversas e negativas. E quando Deus o chama, lá no capítulo 12 de Gênesis, da terra de Ur dos Caldeus, para ele ir para a terra que o Senhor lhe mostraria, a Bíblia diz que ele sai sem duvidar. Ele vai confiando que Deus lhe mostraria o caminho e lhe mostraria para onde ele deveria ir. Mas ele saiu ainda sem saber para onde ia. Então, dali em diante ele começa a ser provado na sua fé por várias vezes. E cada vez que ele é provado, a sua fé cresce, a sua fé se desenvolve. Então entenda isso: em primeiro lugar, andar com Deus é andar por fé. Em segundo lugar, andar com Deus é andar em amor. Vamos ver isso na Bíblia? Efésios capítulo 5, versículo de número 12. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 2. 5 e 2. Diz assim, ó: andai em amor,
como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, se a primeira virtude de caminhar com Deus é andar por fé, a segunda é andar em amor. E quando nós falamos em amor, por que nós devemos andar em amor? Porque o primeiro grande e maior exemplo de amor é o próprio Deus. João capítulo 3, versículo de número 16, fala que Deus ama, primeiro, de forma indistinta. Ou seja, Ele não faz acepção de pessoas para amar. João 3,16 diz que Deus amou as pessoas, ou seja, o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Ele ama indistintamente. Paulo, falando deste amor, diz o seguinte, que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem. Esse é o projeto de Deus. É um projeto onde Deus ama de forma indistinta. Segundo, é um amor incondicional. Porque nós, seres humanos, geralmente nós queremos amar quem nos ama. Geralmente a nossa natureza é assim, nós queremos querer bem a quem nos quer bem, como se fosse uma troca. E Jesus, Ele ensinou que se nós fizermos o bem para quem pode nos retribuir, que galardão há nisso? O verdadeiro amor, segundo a palavra de Deus, é aquele que é feito de forma incondicional. Ou seja, por aquele que muitas das vezes nem pode te retribuir. E foi isso que Jesus ensinou quando Ele esteve aqui na terra. Ele resumiu toda a lei, com seus mais de 500 mandamentos, princípios, estatutos, ordenanças. Ele resumiu em 2. Ele disse assim, amem a Deus sobre todas as coisas e amem o próximo como a si mesmo. Quem fizer assim, cumpriu a lei. Ou seja, quando nós olhamos para a Bíblia, nós aprendemos que se quisermos andar com Deus, nós precisamos primeiro andar pela fé. Porque nós não temos nada ao nosso redor que nos aponte quem é Deus, a não ser as suas obras. Nós não conseguimos vê-lo, mas conseguimos perceber a sua ação na nossa caminhada. Mas isso só será percebido pela fé. Mas em segundo lugar, esse andar é um andar em amor. Primeiro amando a Ele e segundo amando o próximo, que foi quem Ele criou. Então Deus nos ensinou, irmãos, a andar nesse amor. E Ele nos mostrou qual que é o verdadeiro amor, que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 7. Aqui nós vemos algumas características desse amor na prática, o qual para nós é digamos assim, é um alvo, que nós não temos ele em perfeição na nossa vida, mas que nós podemos aprender na prática diária. 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 7, diz assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Versículo 4: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria e não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. E por fim o 7: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu várias vezes li esse texto e nunca meditei nisso, mas um dia eu estava pensando, como é que eu posso não ter amor se eu pego toda a minha fortuna e eu distribuo ela com os pobres? Está aqui no texto que a pessoa poderia fazer isso, e se não tivesse amor, de nada valeria.
fala que ainda uma pessoa ela pode ser martirizada, ou seja, entregar o seu corpo a ser queimado, e se não tiver amor, de nada valeria. Eu comecei a pensar, como é que pode, meu Deus, a pessoa fazer essas obras e não ter amor? Aqui, Deus está falando, irmão, das nossas motivações, porque as pessoas podem fazer muitas coisas, mas para Deus, a ação é tão importante quanto a motivação. Porque nós vivemos tempos em que, vimos isso agora na pandemia, quando a necessidade bateu na porta de muitas pessoas, milhões de pessoas se mobilizaram para ajudar o próximo. Poucas pessoas, eu acho, que não ajudou alguém com alimento, com roupa, com a cesta básica, com ajuda financeira. Então as pessoas se mobilizaram. Agora, para Deus, maior do que esta mobilização é a motivação para a pessoa fazer aquilo. Porque a gente tem visto ao longo da vida que muitas vezes a motivação não é o amor. Muitas empresas, por exemplo, fizeram grandes ações sociais, mas o maior interesse não era ajudar o próximo. Muitos podem ter feito largas doações simplesmente para deduzir do imposto de renda. Está na lei, a pessoa pode fazer isso. Ou outros simplesmente para mostrar para os seus clientes que ele é uma pessoa do bem, que se preocupa com o próximo, para assim captar mais clientes. Agora, para Deus, o que realmente é válido não é simplesmente a ação, mas é aquilo que motiva a ação. Por exemplo, quando eu vou trabalhar, a minha motivação maior, com certeza, é o salário que eu vou ter no final do mês. E para muitas pessoas, essa é a única motivação. Só que quando nós trabalhamos apenas pelo dinheiro, dificilmente o trabalho será feito com excelência. Agora, quando nós colocamos amor naquilo que nós fazemos, a coisa você pode até não estar recebendo um salário tão digno quanto você mereceria, mas o seu trabalho é diferenciado, porque o amor é a motivação maior. Eu há muitos anos que eu trabalho em empresas, e a gente percebe, tá aí o irmão Isaías que não me deixa mentir, que é dessa área, as pessoas que cozinham com amor e os que cozinham por mera obrigação. Você vai tomar um café de uma pessoa que faz um negócio com amor, o café é de um jeito. Você vai tomar um café de uma pessoa que serve ele de qualquer maneira, é diferente. Uma comida temperada, feita com carinho, quando você vê a pessoa fazendo é do jeito. Quando você vê que a pessoa está ali fazendo por uma mera obrigação, é outra. Um manobrista, quando vai pegar ou entregar um veículo, e ele está por aqui com a empresa, ou ele está chateado, ele está ali simplesmente por causa do salário, ele vai atender de um jeito. Quando ele vai atender com amor, com satisfação, feliz por aquilo que ele está fazendo, tentando servir melhor, a obra sai de uma maneira diferente. É por isso que a Bíblia fala que andar com Deus primeiro é andar por fé, mas segundo é andar por amor. Glória a Deus. Então, quando nós falamos desse amor, nós entendemos que Cristo revelou esse amor na sua plenitude. Olha o que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 21. Cristo, irmãos, Ele é a maior prova do amor do Pai para com as nossas vidas, do amor de Deus para conosco, porque o castigo que nos trouxe a paz foi lançado sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 diz assim: porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. O que Pedro está dizendo aqui? Olha, quando Jesus esteve aqui, Ele deu exemplo, Ele caminhou de uma maneira, Ele teve um tipo de atitude de amor para com o próximo. E é importante que nós que somos seus seguidores, a gente caminhe após Ele. E Ele mesmo ensinou isso. Ele disse assim: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Por que, irmãos, renunciar a nós mesmos? Porque o nosso eu não quer fazer o bem para o próximo. O nosso eu não quer amar. O nosso eu não quer sacrifício. Pelo contrário, a Bíblia fala que quando nós estamos na carne, nós somos mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, Pedro falou assim: vamos seguir o exemplo dele. E qual foi o exemplo dele? O exemplo dele está em Marcos capítulo 10, versículo 45, quando ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir
e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, caminhar com Deus em amor é caminhar seguindo as pisadas de Jesus, é tentando usar Ele como a nossa referência maior. Então, quando nós falamos de andar com Deus, é andar por fé, é andar em amor, mas terceiro, é andar seguindo também os bons exemplos. Se nós olharmos ao nosso redor, nós sempre teremos bons exemplos e maus exemplos, e nós precisamos fazer uma escolha. Não existe um segmento na sociedade aonde não existam os bons e os ruins, aonde não exista a banda boa e a banda podre, em todos os segmentos. E nós precisamos fazer o quê? Uma escolha. Em quem nós vamos nos inspirar? A palavra de Deus em Filipenses 3, versículos 17 e 18. Vamos ler lá para ver o que está escrito. Filipenses 3, 17 e 18. Diz assim, ó: irmãos, sede meus imitadores e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E Paulo aqui, irmãos, ele não está falando de pessoas que não são cristãos. Ele está falando de pessoas que mesmo travestidos de cristãos, que mesmo tendo título de cristão, que mesmo tendo o pseudônimo de cristão, não age como cristão. E Jesus alertou sobre isso, porque um dia os discípulos começaram a interrogar ele: Senhor, como é que nós vamos fazer a diferença, saber a diferença entre o falso e o verdadeiro, entre aquele que é e aquele que não é? Aí Jesus olhou para ele e disse assim: olhe para os frutos, pelo fruto você vai conhecer a árvore. Não pode uma árvore ruim dar bons frutos, e nem pode uma árvore boa dar frutos ruins. Pelo frutos conhecereis a árvore. E fruto, irmãos, não deve ser confundido com dons. A palavra diz que fruto, na designação lá de João, são frutos dignos de arrependimento. Por quê? Os dons, eles podem ser imitados. Quantas pessoas que aprenderam a pregar foram tremendamente usados por Deus, mas caíram da graça. Hoje, continuam nos púlpitos por aí pregando, mesmo sem a presença de Deus, mas ainda pregam. Por quê? Porque o dom, ele pode ser aprendido. Outros cantavam que era uma bênção, cheios do Espírito Santo, mas um dia caíram da graça, não se arrependeram. Deus não os levantou novamente, mas eles por si só se levantaram, estão por aí, muitas das vezes são carismáticos. E eu tive um pastor, o pastor Astrogildo Adolfo Américo, quando eu congreguei no Ministério do Belém, no setor 6, até hoje ele é pastor dessa igreja aqui em Santo Amaro, e ele dizia o seguinte: irmãos, o caráter vale mais do que o carisma, só que o caráter atrai menos do que o carisma. A pessoa que é carismática é como se ela tivesse um magnetismo, ou seja, ela atrai as multidões. É por isso que você olha muitas das vezes as pessoas drogadas, cantando músicas ímpias, muitas das vezes vergonhosas na sua fala, e tem milhões de pessoas que o seguem. Por quê? Porque são carismáticas. Você vê pessoas que às vezes já tá no 10º casamento, mas aí ele faz um filme, ele faz um papel numa telenovela, e milhões de pessoas o seguem. Por quê? Porque ele tem carisma. E o carisma é importante. Não é que o carisma não é importante, porque se você não tiver carisma, você acaba se tornando uma pessoa repugnante. O carisma é importante, só que não é o mais importante. O mais importante é o caráter. Porque um dia diante de Deus, nós teremos que dar conta de tudo aquilo que fizemos. Vamos, diz a palavra de Deus, quer seja bom e quer seja ruim. Então Paulo nos mostra que andar em amor é andar seguindo os bons exemplos, porque nós vamos ter diante de nós muita gente bem sucedida, mas que para chegar no topo da escada, ele quebrou muita regra, ele desrespeitou muitos valores, ele abriu mão dos valores do reino de Deus. Então que nós tenhamos consciência: andar com Deus é andar por fé, mas andar por Deus também é andar por amor. Mas andar com Deus também é andar seguindo os bons exemplos.
E por fim, andar com Deus é andar de forma digna da nossa vocação. Efésios capítulo 4, versículo de número 1. A Bíblia diz que Deus tem uma vocação para aqueles que são seus servos. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. E qual é a nossa vocação, irmãos? Nós falamos dela logo no começo. Nós fomos chamados para andar com Deus. E para andar com Deus nós precisamos ter fé, amor e seguir os bons exemplos. E para isso nós precisamos ser discípulos de Jesus. E para sermos discípulos de Jesus, segundo a palavra de Deus, nós precisamos ter 3 tipos de características. Primeiro, nós precisamos agir como o atleta. Nós precisamos ter o quê? Disciplina. Paulo chegou ao ponto de dizer, lá em 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Vamos ler. Ele se comparou com um atleta. E vocês sabem que os atletas bem-sucedidos não têm uma vida fácil. Por quê? Ele se autodisciplina. Ele se submete a algumas coisas que ninguém quer se submeter, mas para ter um certo resultado. No sentido espiritual é a mesma coisa. 1 Coríntios, capítulo de número 9, do versículo 24 até o 27. Diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, exerce o domínio próprio, ou seja, disciplina, em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso. Em outras versões diz assim, como algo incerto. Assim combato, não como batendo no ar. Ou seja, ele tinha alvo. Versículo de número 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Então Paulo está falando aqui que para sermos dignos da nossa vocação, nós precisamos nos autodisciplinar. Nós precisamos estabelecer tempo para orar. Nós precisamos estabelecer tempo para buscar a Deus. Nós precisamos estabelecer tempo para cultuar. Nós precisamos estabelecer tempo para ler a Bíblia. Isso tudo fala de disciplina pessoal. Nós precisamos de vigilância com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa língua. Tudo isso é disciplina pessoal. Tudo isso aponta para o atleta. Todo atleta que ele quiser ser bem sucedido, ele não pode comer qualquer coisa, ele não pode dormir qualquer hora, ele não pode beber qualquer coisa, ele não pode ir a qualquer lugar. Por quê? Porque ele tem um alvo. Segundo lugar, se nós quisermos ser dignos da nossa vocação, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, 4 e 5, nós precisamos agir como verdadeiros soldados de Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 3, 4 e 5. Sofre comigo, disse Paulo para Timóteo, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado, se não lutar legitimamente. Então, queridos, a segunda coisa que nós devemos despertar, que muito crente está dormindo para essa realidade, é que nós estamos numa verdadeira guerra. Soldado que dorme na guerra, acorda do outro lado da vida, perde a vida no combate. E quantos cristãos dos dias que nós estamos vivendo, e Paulo falou isso lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando ele falava da ceia. Ele disse assim, por causa disso, há muitos fracos, há muitos doentes, e há muitos que dormem. E nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, quantas pessoas espiritualmente estão morrendo no combate? Porque quando você levanta a sua mão e você aceita Cristo, você é alistado num exército. E esse exército está em guerra. E o inimigo faz de todas as formas para tirar a nossa vida no sentido espiritual. Primeiro,
porque depois Ele quer tirar a nossa vida no sentido físico também. Porque Ele sabe que se o homem morrer sem Deus, vai para o mesmo lugar que um dia ele vai. Então, Paulo diz que para cumprirmos a nossa vocação, primeiro precisamos agir como atleta, segundo precisamos agir como soldados, e terceiro, precisamos agir como lavrador. E aqui quem fala já é o apóstolo Pedro. 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 e 8. 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 e 8. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Eu acho que o texto é de Tiago. Checa aí para mim se é Tiago. Capítulo 5, versículos 7 e 8. Oi? Oi? Aquele texto lá? É isso mesmo, então põe lá para nós. 2 Timóteo, né? Acho que anotei errado. Capítulo 5, capítulo 3. Não, estava no capítulo 2, né? 2 Timóteo capítulo 2. Depois do versículo 5, né? É o 7 e o 8, correto? É isso mesmo. Ó, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Ainda não é esse texto, mas não tem problema. O texto diz o seguinte, que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Ou seja, ele planta hoje para colher amanhã. A caminhada com Deus é uma caminhada de um atleta, é uma caminhada de um soldado, mas também a caminhada de um lavrador. É uma caminhada de alguém que espera. É uma caminhada de paciência. Ou seja, as coisas hoje, as pessoas estão achando que tudo é da noite por dia, e acha que na caminhada com Deus as coisas também serão assim. Com Deus as coisas é na base da paciência. É um dia após o outro, e é uma caminhada de perseverança. Queridos, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E o meu desejo é que nós possamos andar com Deus hoje, aqui e agora, até que o dia Ele venha para nos buscar. E nesse dia Ele encontre a gente andando por fé, andando em amor, andando baseado nos valores do reino de Deus e nos bons exemplos, e finalmente andando digno da vocação para a qual nós fomos chamados. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar, e que Deus dê graça a cada um de nós. Aleluia! Porque nós temos certeza que em breve Jesus virá, seja no arrebatamento da igreja para buscar a todos, ou seja individualmente, no momento da separação física, nós precisamos estar prontos para nos encontrarmos com Ele. Vamos orar? Querido Deus e Pai, queremos te agradecer nesta hora, Senhor querido, por esses momentos que passamos na tua casa e na tua presença. Senhor, aprendendo sobre a importância de andar contigo. Senhor querido, quantas das vezes, Senhor, não tem sido fácil para os teus filhos e para as tuas filhas caminharem com o Senhor, Pai. Mas apesar de todas as adversidades, apesar de todos os problemas e dificuldades, ó Pai, eles têm insistido, eles têm perseverado nesta caminhada com o Senhor. Eu te peço nesta noite, Senhor, renova a força de cada um, renova a força de cada uma das tuas filhas, ó Pai. Dá graça, meu Deus querido, mediante os obstáculos, desafios, as adversidades que os teus servos têm enfrentado, meu Deus, para que corram a carreira que lhes foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Oh, labassuricanda, labachanda, rabacalabacheia. Eu sinto a tua presença neste lugar, meu Deus. Eu sinto
sinto o teu Espírito Santo renovando as forças do teu povo, para que sejam bons atletas, para que sejam bons soldados, para que sejam bons lavradores, meu Deus, no sentido espiritual. Lacante o idecanta labacalabacheia, capacita cada um dos teus, ó Pai, encha do teu divino Espírito Santo, para que possam estar de pé no dia do toque da trombeta, Senhor, no dia que o Senhor nos chamar. Meu Deus, eu oro nesta noite pela tua igreja, a igreja no Brasil, pela igreja no mundo, Senhor. Traga despertamento espiritual, aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Tira toda a letargia, tira todo o sono espiritual, toda a fadiga, meu Deus querido, que muitos estão tendo para te servir nesta hora. Desperta, meu Deus, a tua igreja para orar, desperta a tua igreja para meditar na tua palavra, desperta a tua igreja para cultuar. Visita esta pessoa que nos acompanha por essa transmissão ao vivo, ó Pai. Toca no seu coração, toca na sua vida, toca na sua família, Pai, para que possa andar contigo, Pai. É isso que nós te pedimos nesta noite. Salva vidas, liberta pessoas, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. É que nós oramos agora, Pai, e já te agradecemos pela resposta, no nome precioso de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Queridos, amanhã às 18 horas nós temos ensaio do Ministério de Louvor, e no próximo domingo às 18 horas estamos aqui para a celebração da Santa Ceia. Vamos mais uma vez este ano cercar a mesa do Senhor em memória dele, até que ele venha para nos buscar. Amém? Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco. Deus abençoe aqueles que nos acompanharam por essa transmissão. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor.